Cara, a ideia de criar a Brasília Top Team não teve ideia de criar a Brasília Top. A Brasília Top Team foi a consequência, infelizmente, da nossa saída do Carson, né? O Carson me expulsou da academia dele, né? Tem gente que fala que eu abandonei o Carson, mas na verdade eu fui expulso do Carson, corri atrás dele bastante tempo para tentar trocar, né? Mudar a cabeça dele, mas ele acreditou em pessoas que realmente não estavam com ele, né? O Carson, ele era um cara assim fantástico, mas ele era ingênuo, tinha características que não eram boas, assim, sabe? Era ingênuo. Quer dizer, ingenuidade não é isso, mas ele era muito teimoso, entendeu? Muito teimoso. Quando ele botava alguma coisa na cabeça, era muito difícil você mudar a cabeça dele. Convenceram ele que ele tinha que fazer um contrato. Ele fazia o contrato, não tinha problema nenhum, entendeu? Mas criaram uma insegurança na cabeça do Carson que os alunos iam largar o Carson. Não tinha nada disso, entendeu? O Carson morava nos Estados Unidos, a gente estava aqui lutando pelo nome dele. Sim, a gente estava... Pô, eu fui eleito por unanimidade por todos os alunos do Carson que tinham academia para ser o presidente do clube Carson Gracie. Então, em 98, nós já tínhamos uma associação Carson Gracie, que eu era o presidente, e a gente organizava o time e o Carson morando fora, entendeu? Então, o Carson voltava, chegava em cima das lutas, aquela coisa, e a gente pagava ele os 20%, né? Não teve aquela coisa, não, o pessoal saiu porque não queria pagar. Tudo mentira, essa é uma narrativa mentirosa que rola aí, para minimizar o erro que o próprio Carson cometeu, infelizmente. O Carson cometeu esse erro, né? Mandou embora os soldados dele. Eu fui chamado, no meio dessa confusão, fui convidado para lutar o UFC. Eu procurei, o Carson já tinha apresentado o contrato pra gente, ninguém gostou do contrato, né? Porque o contrato dizia tudo que a gente tinha que fazer e que pagar. Mas não dizia nada que o Carson tinha que fazer. A única coisa que a obrigação do Carson no contrato era ele deixar a gente treinar de graça na academia dele. Mais nada, não tinha nenhum compromisso como treinador. Era um contrato de prestação de serviço que não tinha serviço especificado no contrato. Então, cara, eu já era formado em economia. Falei, cara, esse contrato não dá para assinar, não vou assinar esse contrato nem com meu pai. Falei, Carson, tá maluco, cara, ninguém vai assinar isso aqui. Quer fazer um contrato? Vamos fazer um contrato, porra, que diga ali as tuas obrigações, tudo bem, todo mundo vai assinar, entendeu, cara? Mas eu já pagava o Carson 20%, sempre paguei o Carson 20%, sempre, entendeu, cara? E o Carson nunca me arrumou luta, todas as lutas que arrumaram foram eu que arrumei, ou alguém me convidou, entendeu? E no meio dessa conversa surgiu o convite pro UFC. Aí eu fui lá no Carson, falei, Carson, olha, pô, surgiu o convite pro UFC, vamos comigo, te pago os 20%, como sempre paguei, entendeu, cara? Eu já pagava 20% pro Carson 2 semanas de treinamento. Eu indo para os Estados Unidos, quando eu lutei com o Jair Bolander no Pentagon Combate, eu fui aos Estados Unidos com meu dinheiro, treinar com o Carson, voltei e paguei 20% ao Carson. Então, por 2 semanas. Hoje em dia, o cara paga 5% ao treinador. Entendeu? Quando a gente montou a Brasília Top Team, a gente cobrava 10%. Quer dizer, mas não importava isso o valor. Se o Carson cobrasse 30%, a gente pagava 30%. Não tinha essa coisa de dinheiro, entendeu? Mas aí o Carson, fui lá, falei com o Carson, ele, cara, deixa isso de lado, vamos lá no UFC comigo, eu vou lutar, te pago. Quando a gente voltar, a gente resolve isso, entendeu, cara? Achei que era mais uma poderosidade dele. Ele, não vou, se não assinar o contrato, não vou. Eu falei, cara, eu não vou assinar o contrato. Você não quer ir, eu vou. Aí fui. Acabou a luta, eu agradeci, né? Outro dia eu até vi essa entrevista minha num especial que fizeram no UFC, eu agradecendo ao Carson depois da luta. O Carson pôde estar aqui, meu mestre, dedicar a vitória a ele, mas ele vai estar aqui comigo nas próximas. E eu não sabia, na verdade, ele já tinha me expulsado antes da luta. Só que a minha equipe, né, o Marcelo Tetel, o Luiz Duarte, o Bebel, o Libório, né, que eram meus amigos, meus coaches, assim, estavam de treinadores naquela época, a gente treinava todo mundo junto, não me contaram nada, né? E aí, depois da luta, eu teve essa entrevista e depois da luta, outras entrevistas, os caras me perguntando, mas e agora que você não tá mais na equipe do Carson, como é que vai ser? Eu falei, como assim não tô na equipe do Carson? Aí o Tetel, não. Aí o Tetel respondeu, não, te explico depois. Aí eu voltei, fui lá, procurei o Carson, então, assim que eu cheguei de viagem, fui lá, procurei o Carson, conversei com o Carson, falei, cara, tá maluco, pô, tô aqui 25 anos com você, fiel pra caramba, entendeu, cara? Pô, treinando os atletas do Carson, entendeu? O Carson morando nos Estados Unidos, eu tinha uma luta, eu ia lutar com o Hugo Duarte, porque o Hugo não lutou naquele desafio. E em 95 a gente marcou uma luta, eu e o Hugo, porque o Hugo não tinha lutado com ninguém do jiu-jitsu. Então eu iria lutar com o Hugo em 95. E aí eu comecei a treinar e montei um horário na academia do Carson de MMA para me treinar, comecei a convidar gente. E aí apareceram 2 lutas, uma luta pro Zé Mário e uma luta o Zé Mário na época era faixa marrom, e uma luta pro Crésio,
que se eu não me engano já era até faixa preta, mas nunca tinha lutado vale tudo na época. E eu, como mais experiente, treinava todo mundo, treinei os dois para essas lutas, para a estreia do Crésio, quem treinou ele fui eu, para a estreia do Zé Mário, quem treinou ele fui eu, de graça. Entendeu? Fiz o trabalho todo, o Carson viajando, nem veio para a luta deles, eu fiquei no corner, fiz o trabalho todo, não recebi um centavo, não cobrei um centavo, fiz feliz da vida pelo meu professor, pelo meu mestre, só que o Carson, infelizmente, não enxergava isso, né? Muito cabeça dura, muito turrão, levado, se deixou aconselhar de uma maneira errada, e aí botou tudo a perder, entendeu? Fui lá, falei com ele, tentei remediar a situação, expliquei para ele, falei, cara, vamos no advogado, a gente refaz esse contrato, corrige esse contrato, vai todo mundo assinar. Não tem jeito, tem que ser esse contrato, tem que ser. Falei, cara, ninguém vai assinar esse contrato. E aí, segui meu caminho, mas ligava para ele, Cássio, e aí, Cássio, como é que é? Não sei o que. Aí, um belo dia encontrei o Cássio numa resenha que o Zé Moraes, na época era secretário de esporte, fez na casa dele para ver uma final do Flamengo e Vasco, uma final do Carioca. Fui cumprimentar o meu mestre, oi mestre, tudo bem? Ele, fala comigo não sei, me esculhambou na frente de todo mundo. A sala estava cheia, eu falei, tá bom. Desse dia em diante eu parei de procurar o Cássio. Entendeu? E aí, para mim, a gota d'água mesmo foi quando, um ano depois, 2001, eu ia lutar com o Chuck Liddell, eu soube que ele foi se oferecer ao Chuck Liddell para treinar o Chuck Liddell para lutar contra mim. Aí o pior foi que o Chuck Liddell não aceitou.